Boa noite, como vocês estão? Espero que bem. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre apego evitativo. Vamos esperar a doutora Gabriela aqui. A gente vai falar desse assunto que é tão importante, né? Na nossa vida emocional, na nossa vida sentimental. Vamos lá, ela chegou. Oiê, um monte de gente. Todos. Vamos lá. Olá, Gabi. Oiê! Oi. Estamos aqui estabilizando, né? Tá estabilizando. É isso, já dei uma boa noite aqui, já falei que a gente vai falar de apego evitativo. Agora a pessoa tem que esperar a gente se localizar aqui, né? Engraçado. Nem fale. Como que você tá, Gabi? Que Olha, dia, minha amiga! Hoje foi um dia daqueles por aqui, por aí. Como que foi? foi um dia desafiador um pouquinho, mas eu tô bem. Eu também, tô bem, né? A gente hoje vai falar de um tema muito importante que é o apego evitativo e sem querer espiritualizar nada, eu acho que é um assunto tão importante que vocês não têm noção do quanto foi difícil para a gente conseguir fazer hoje, né, Gabi? O Foi, tanto foi. de A gente foi obstáculos. desafiado bastante hoje para fazer, né, nesse tema. Foi. O que Então, acontece, né? Eu acho pode que falar, pode até falar. a sensação que eu tenho que até queria ser evitativa até a live, assim, sabe? Tava querendo fugir, porque eu falava, gente, não é possível, o que está acontecendo? Sim, e é muito interessante isso. Oi, boa noite. Sejam todos bem-vindos aqui. É muito interessante quando a gente fala de apego evitativo, a gente vai até definir para o pessoal, quem quiser fazer pergunta mais para o final da live, a gente vai ver se consegue ir respondendo, né? Porque a gente está falando de padrão, né, Gabi, quando a gente Isso fala mesmo. disso. E para quebrar padrão, a gente evita muitos obstáculos. Eu acho que a gente sentiu um pouco disso hoje, você não achou? Eu senti que teve uma resistência no campo, mas agora deu certo. Exatamente Teve uma isso. resistência no campo, mas, né, faz parte aí do nosso processo. Faz parte, é muito bom. Toda vez que a gente está num processo de cura, existe uma liberação mesmo, né? Da nossa frequência, do nosso corpo, desse todo. Não adianta, nós somos aqui psicanalista, psicóloga, porém a gente entende dessa integralidade terapêutica que forma a nossa persona mesmo, né? A nossa quem somos, e isso é importantíssimo. Por isso que a gente resolveu falar aqui sobre esse assunto e a gente vai falar de quebra de padrão, a gente vai falar de tempo, a gente vai falar de relacionamento. Então, Gabi, quer começar? Quer dar o play? Quero. Eu acho que o principal aqui que a gente precisa falar e entender é limite. Limite. O que a pessoa do apego evitativo precisa? Ela Uhum. precisa de limite. Porque não adianta querer mandar um textão, não adianta querer fazer o quê? Sim, sim, Respeitar o espaço do outro. A sim, gente precisa o exatamente. quê? Entender o limite do outro. Não é sobre nós. E da onde Exatamente. vem isso? Aí eu te pergunto, mas da onde que vem tudo isso? Da onde que vem essa necessidade tanto de controle e essa necessidade desse limite, em alguns momentos até silenciamento? Vem dos nossos traumas. Então, é isso que a gente precisa entender. O que, que acontece com a gente? Todos nós, né, Gá, no momento da vida, a gente se torna evitativo em vários relacionamentos, principalmente nos amorosos. Por quê? Por causa das feridas da nossa alma, que foram adquiridas aonde? No decorrer do tempo. De alguma maneira, a gente foi machucado e a gente dá um chega para lá nas pessoas. Porém, o comportamento de apego evitativo é diferente, né, Gá? Porque aí a pessoa se torna mais endurecida como um padrão. Ela tem uma rigidez, uma dificuldade à intimidade, até na parte aí do desejo, por exemplo, é algo geralmente mais performático, porque tem uma dificuldade da profundidade, da vulnerabilidade. Ó, eu quero comentar um negócio que hoje um paciente comentou comigo, achei muito interessante dentro do que você está falando.
Ela estava falando que assim que ela quebrava os seus relacionamentos pessoais, o que acontecia com ela? Ela ia se envolvendo com várias outras pessoas e assim, só para tapar essa ferida e não se apegar. Então, acabava o relacionamento, ela ia colocando, saía com várias pessoas, e aí ela falou que ela percebia que o coração dela se tornava mais endurecido, por quê? Por causa do medo do abandono. Ela nem Isso. sabia que a gente ia fazer a live e tal, mas aí eu trocando ideias assim com ela, eu percebi o quanto essa pessoa que tem essa roupagem também sofre sendo assim, né, Gabi? Muito. Porque, na verdade, a pessoa não está fazendo isso porque ela não gosta, porque ela É, tem medo. Ela precisa, às vezes, fugir por medo é. de ser rejeitada. Medo do abandono, né? Totalmente. A pessoa, às vezes, parece fria, que não está nem aí. Ela acha que ela está oferecendo às vezes mais do que ela está recebendo. Ela confunde Exatamente. o outro como narcisista, quando na verdade todos nós temos algumas características. A gente vai fazer uma live só falando sobre narcisismo. Mas sabe uma coisa que me chama muita atenção nesse padrão evitativo? É o seguinte: o problema está sempre no outro, nunca está na gente, né? As pessoas encontram, a pessoa está fazendo isso comigo, a gente nunca encontra esse problema na gente. O evitativo, ele sempre acha que a questão está com o outro, mas ele tem essa dificuldade de olhar para os próprios traumas e ver que está doendo é aqui, né? Dentro da própria alma. Exatamente. Aí, quando a gente fala, por exemplo, de uma conexão de alma, de um relacionamento, principalmente de alma, o que que impacta? Sim, Aquela pessoa, ela acessa a minha alma. sim. E aí? Como que é aquela pessoa que acessa a alma? O que que eu vou fazer com isso? Como que eu Eu vou acho que é, lidar com essa é. intensidade emocional? Eu acho que é muito importante quando a gente fala de relacionamento a gente tocar no campo da alma, porque a alma é a sede das nossas emoções, né? A alma é o lugar do nosso comportamento, é o lugar de ser quem somos, e a gente se apaixona, embora haja uma atração física, pela alma. Só que as marcas dos traumas que nós trazemos no decorrer da vida, elas estão aonde? Exatamente nessa alma. Exatamente. E tem uma coisa importante para a gente falar. Tá. Você está num momento evitativo, é uma coisa, a questão é ter um padrão, senão a gente vai achar que também é sempre evitativo. Não, não é Sim, isso. Agora, o que que a vida pode trazer? Uma pessoa que estava mais ansiosa, num apego ansioso, estava com apego evitativo, o relacionamento terminou. Qual que pode ser uma tendência? Ela se tornar evitativa no próximo relacionamento, pelo medo de se sim. machucar, pelo E eu- trauma que é. ficou. É o que a gente está falando aqui, né? A gente, quando não foge, porque eu acho que a fuga é uma das maiores características de uma pessoa que tem um apego evitativo como padrão, né? A pessoa simplesmente ela não quer um vínculo mais profundo de relacionamento com ninguém e ela foge, ela silencia. Não é só ghosting, que nós também vamos falar aqui, mas a pessoa é uma pessoa mais silenciosa, é uma pessoa que Muito. não abre tudo da vida, tem alguns limites, né? Mas também o que a gente precisa entender dessa pessoa é que esse afastamento é uma forma dela pedir ajuda, né? Exatamente, mas aí entra mais uma vez. Por mais que seja difícil, é necessário respeitar o espaço dessa pessoa, saber Uhum. até onde pode ir. Não é porque tem que pisar em ovos, não, não é nada disso. Não. A questão é assim, como que uma pessoa evitativa pode, com o tempo, se transformando, quando ela se sentir segura? E como ela vai se sentir segura? Quando alguém consegue respeitar o espaço dela. Não adianta querer aprofundar uma coisa que a pessoa, a tendência não vai ser não responder. Por que a gente resolveu falar desse tema? É muito importante aqui falar, porque eu e a Gabi, quase 100% dos nossos casos de clínica estão voltados para o luto amoroso, né? E a gente Exatamente. percebe no nosso dia a dia uma repetição de padrão mesmo. Não importa qual é o tipo de relacionamento que aquela pessoa está tendo, né?
Mas a repetição de padrão, ela impede um comportamento e ela impede Exato. profundidade nas relações, né? E eu percebo, né, que muita gente aí do apego evitativo também tem uma tendência a ter uma rigidez. Por quê? O controle, a armadura, né? A pessoa cria o quê? Defesas. Sim. Mas não é porque a pessoa não tá nem aí ou porque ela é tóxica, não. Essa pessoa, ela realmente tem uma disfunção, mas isso não significa que também você tem que salvar. Isso, a pessoa tem que querer primeiro mudar, porque isso é o primeiro ponto que a gente precisa pensar. Não Sim. adianta querer que alguém mude a todo custo. Ó, Gabi, eu acho que entrou uma perguntinha aqui para mim, não sei se apareceu para você, mas ela Não, é bem pertinente. Ela pergunta assim: como eu vou saber se eu tenho um padrão, se eu já de apego evitativo, ou eu só estou me defendendo de ser ferida mais uma vez? precisa entender como que foi o relacionamento dessa pessoa, como que foi a infância dela, como que é no geral que ela, como ela tá sendo, entendeu? Porque quando ela começa, em toda relação que ela começa, ela já vai assim, uma coisa é É, assim, ó, peraí, tô conhecendo essa pessoa, vou com calma. Isso é sim. uma coisa. Outra coisa é essa, a pessoa tá atrás de mim, eu tô gostando dela, mas eu fujo. Ou então relacionamentos rasos, né? Exatamente. Não, quando eu falo fujo, é quando é constante, é quando é algo que começa a sair do casual. Sim, Quando exatamente. começa a ver que tá indo muito mais fundo, o que que a pessoa faz? Ela Pode. foge. Aí ela ainda pergunta assim sobre os traumas. Que traumas são esses do amor? Traumas que a gente recebe através da rejeição. Acho que a coisa mais difícil é quando a gente gosta de alguém, né? E essa pessoa não quer a gente. E é uma das coisas mais difíceis da gente lidar na vida, né? Mas também, mas a pessoa também que está no apego evitativo, tem muitas questões aí que vêm realmente aí da infância. Mas o que que é Sim, importante frisar? Não é exatamente o que os pais fizeram, mas é como essa pessoa, quando criança, interpretou isso. sim. A maneira que ela interpretou isso acaba deixando essas marcas que vão reverberar no padrão dela de hoje. Eu gosto da sua fala, porque a gente realmente reproduz na nossa vida aquilo que a gente viveu dentro da Isso. nossa primeira célula, né? Que é da Desde sociedade, a que é a célula gestação familiar. até. Então, assim, claro que tem muitos casos de pessoas que sofreram abusos e diversas coisas, mas eu tô querendo dizer que não tem uma regra, porque cada pessoa vai interpretar de uma maneira o que É. viveu. Exatamente. E assim, isso é muito interessante, porque às vezes é a mesma criação, né, dentro da casa, e cada filho reage de uma forma, porque cada um de nós tem um temperamento. Então, a maneira que a rejeição dói em mim pode ser como não é como você, pode ser como não seja com a Gabi. Cada um interpreta de uma maneira e as nossas reações, elas podem sim se tornar um padrão. Então, eu termino um relacionamento aqui. No próximo, se eu não curar, se eu não tratar, não tentar entender as dores que eu trago aqui, a minha tendência é fazer pior até, né? No próximo Exatamente. relacionamento. Isso é importantíssimo a gente falar também, né? Claro, e o importante é falar assim, que não é que uma pessoa que tem apego evitativo nunca vai ter um apego seguro também. Mas a Uhum. questão toda é quando entra uma pessoa que tem apego evitativo e outra com apego ansioso, que daí virou o quê? O que foge E o que busca? é o caça é caçador. Caçador. E isso é muito legal a gente falar, porque, assim, numa relação, você pode reparar, sempre tem o buscador e o fugitivo. E, gente, nem sempre são as mulheres, né, Gabi? Que são Exato. as fugitivas ou as caçadoras. Não Tem tem uma homem. regra para isso, né?
Não. E o que que pode acontecer? Se de repente tem alguém que já tem um apego seguro, se relaciona com apego evitativo, talvez seja menos traumático nesse sentido. Por quê? Porque a pessoa não vai, ela vai entender um pouco o limite, né? Vai entender. Porque gera aquela coisa, né? Você tá ali, apaixonado por alguém, e aquela pessoa aparece e some, aparece e some. Como que fica pra gente, né? Ó, estão me perguntando aqui, fala um pouquinho mais do buscador e do fugitivo. Então, vamos entender primeiro esse parâmetro mental, como funciona, né? Quem que é o fugitivo? Essa pessoa do padrão evitativo. Ela tem medo de se apegar. Por quê? Porque ela traz os seus traumas e dentro dos seus traumas ela traz também uma insegurança. Ela já foi muito machucada, ela não quer se apegar, né? Ela se sente sufocada. E aí, às vezes, ela está com uma pessoa e ela acha que essa pessoa é muito para ela. Porque ela não se vê suficiente para essa pessoa. Porque no decorrer da vida, ela se sentiu insuficiente, né? E o buscador? O buscador, já ao contrário, ele acha que essa pessoa é a salvação da vida dele. Que ele encontrou tudo naquela pessoa e que ele pode salvar ela de um padrão. É o mesmo sentimento, só que com óticas diferentes, né, Gabi? E quanto mais o fugitivo corre, mais o buscador persegue. Mas exatamente. Porque é uma tendência, né? Quando a gente se relaciona com alguém e esse alguém traz para nós a sensação de completude, é maravilhoso. Como é que é aquilo que você fala, Gabi? Não é completar, é complementar, não é? Como que É você assim, fala? ó, um relacionamento não é para completar. Porque se for para completar, a gente está vazio. Somos É. pessoas inteiras. Então, o relacionamento é para complementar, né? Eu gosto disso que você falou. Nós somos inteiros, né? Nos nossos lutos, no decorrer da nossa vida, nós continuamos inteiros. Nós não estamos quebrados por causa Não, disso. Nós vamos sendo modelados. Existe um propósito na dor, embora a gente talvez nem entenda. Tem coisas que a gente nunca vai entender. Você vai olhar e vai falar por que, que eu estou passando por isso ou por que aquela pessoa está passando por isso. A gente não vai entender, né? não. Mas as dores nos refinam para ir além, né? Exatamente. E eu acho que o que é importante a gente sempre pensar é o quanto é desafiador quando você está envolvida com essa pessoa. Não é que ela sofre muito, ela tem muita culpa. Muita culpa. Até porque ela é muito acusada, você não acha? Que aquele que, por causa desse padrão evitativo, e a pessoa às vezes aparentar um pouco mais autossuficiente, mais duro, você não acha que a pessoa se sente um pouco ofendida, perseguida? É, parece que é validado para essas pessoas essa insuficiência, Exato. né? E falando de um padrão que pode acontecer muito nesse tipo de relação, é o desequilíbrio do dar e receber também. Exatamente. Porque assim, ó, Aí, é um fato que o padrão evitativo também machuca um tanto, né, Gabi? Ele não é só uma sim, vítima, né? sim, mas quando a gente dá muito, recebe pouco, até a pessoa que também está recebendo, por mais que ela aceitou receber, ela começa a pensar assim, ó, eu não vou conseguir contribuir com tudo isso. É. É muita coisa para eu contribuir. Ninguém aguenta. Eu acho que é uma coisa muito importante, Essa assim, ó, nessa... expectativa. Existe aquele amor, o amor verdadeiro, ele tá preparado para se decepcionar. Agora, o amor projetado, ele quer uma história, né? O the end, o final feliz, eu acho que é a gente que vai construindo na relação. Ela não vem pronta, né? Não. E eu acho assim, o pessoal, às vezes, acaba tendo um olhar muito negativo sobre essa pessoa. Sim. Eu acho que a gente precisa, sim, entender o que a gente quer para nossa vida. Não é que a gente tem que caber em todo lugar, de É. maneira alguma. É Mas a verdade. gente precisa ter mais empatia. Por- Exato.
Porque ela tem dificuldade de se expressar, muitas vezes, ela não ela fala assuntos mais superficiais. Muitas vezes Sim. ela fica com aquele nó na garganta porque não fala, sente muito plexo. Eu acho que essa coisa do amor livre é uma coisa muito importante, porque a gente tem um amor e a gente acha que a gente é dono do outro, né? É, E quando na verdade nós somos dois curativos, um para a vida do outro, pelo menos teria que ser dessa forma, né? Eu acho que respeitar esse limite e esse tempo na construção de um amor é muito importante. Às vezes sim, vai começar um relacionamento. Quem diz que todo relacionamento tem que começar da mesma maneira? E também quem sim. diz que todo relacionamento vai terminar? Não é assim que funciona, não existe uma ordem, né? Mas uma coisa que. Ixi, você tá aí? Vocês estão me Pô, tô vendo? aqui, tô aqui. Vai ter dado uma congelada. Uma coisa que eu percebi também de muito padrão Uhum. tem pessoas que realmente começam a mandar textão, textão, escreve, 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 escreve para alguém que fala sempre assim, muito objetivo, porque é o jeito dela, o jeito da pessoa. É, E gera uma distorção tão grande. exatamente. E assim, né? Eu gosto dessa coisa do amor saudável, que às vezes a pessoa não precisa falar, você só sabe. Como você sabe? Você sente aqui, tem horas que nós vamos ter que nos mover para ajudar o outro a expressar ou para a gente também expressar. Mas essa pressão, né, do ser perfeito, porque assim, ó, no começo da relação todo mundo é maravilhoso, mas com o tempo começa a vir as dificuldades, né? Começa. E aí a gente vê o quê? Ninguém é perfeito, ninguém tá dentro de. Não, Porque a expectativa é muito pessoal, né? A gente namora a expectativa, não a pessoa, muitas sim. vezes, né? E quando a gente fala também muito a questão aí da caça e caçador, também entra muito assim, que isso acaba na física quântica fazendo o quê? Afastando mais. Exatamente. Porque aí vai o quê? A gente vai estar contraindo. Quanto mais a gente está contraindo, mais afastamento acontece. Quanto mais a gente fica naquele desespero, menos acontece. Sim. Ó, quer comprar alguma. Vamos supor que eu preciso muito comprar uma coisa, certo? Eu penso o dia inteiro que eu preciso comprar isso, eu fico desesperado. É capaz do produto estar esgotado. Por quê? Porque é aquela pressão, é aquela coisa, não é solta. Sim. E tem uma questão que eu acho que é importante até você explicar também, como reflete isso numa questão, se a gente pensar um pouco de neurociência para a pessoa que está no apego evitativo, né? Que espelha aí para o apego ansioso. Então, isso é importante, né? A primeira coisa que a gente precisa entender, lei de Lacan, lei do espelho. Dois corpos que se atraem, por quê? Porque se admiram. Então, eu sou atraída por alguém pela energia vital dessa pessoa. Eu Tá. olho para essa pessoa e eu penso, meu Deus, ela tem coisas que eu adoraria ter em mim ou que fizessem parte da minha vida. Porém, da mesma forma como eu não gosto, o que eu não gosto na pessoa tem em mim. Não tem Sim, aquelas pessoas que a gente olha e fala, insuportável, por que essa pessoa existe? Isso daí é um espelhamento. E no relacionamento acontece da mesma maneira. Quando eu estou com uma pessoa e eu tenho. E a gente faz um espelhamento físico, mental, onde existe uma cobrança, existe um comportamento provocativo de ambas as partes, nós podemos repelir a pessoa ou trazer ela para perto da gente. Então, por sim. exemplo, eu sou uma pessoa extremamente carente. A outra pessoa é mais segura. Se eu começo a transferir e cobrar demais essa pessoa, o que ela vai fazer? Ela não vai me querer. Por quê? Porque ela vai estar sentindo o meu ciúme, a minha possessividade, as minhas limitações. Isso mentalmente, a pessoa já olha e ela já começa a pensar: eu não quero isso para minha vida. Exatamente. Isso vai ultrapassar o meu limite. Eu não posso dar o que essa pessoa quer. Isso é o espelho, né?
E por que que é tão importante o apego seguro se tornar inteiro? Porque assim, a criança também tá ferida, o adolescente. E o que que vai acontecer no relacionamento? Vai ficar ferida espelhando ferida, ferida espelhando ferida, ferida espelhando ferida. Eu Essa é acho a que é muito verdade. importante, assim, ó, quando tem um silêncio aqui na relação. Quando os nossos objetivos parecem que se perderam, né? Quando parece que cortou aqui a nossa intimidade. É a hora, eu acho que é a hora mais desafiadora e mais difícil para o casal, né? Costumo dizer assim, brigar não termina. Conversar não termina. Ter diferenças não termina. O que faz o relacionamento terminar? Silêncio, indiferença, omissão. Por quê? É nessa hora que a gente começa a olhar e ver essas pausas. Só que qual que é a nossa tendência no espelhamento? É olhar o outro lá. Ele me evita. Por quê? Porque eu Sim. me sinto rejeitado. Olha lá, ele não fala comigo. Por quê? Porque eu preciso mais de conversa. Algumas vezes é verdade. Você tá vendo um comportamento no outro que tá machucando você, e aí entra o que você falou no começo da nossa live, limite. Nós temos que trabalhar com os limites. Mas chega um momento que isso precisa desenrolar, né? A gente precisa tomar decisões também no decorrer da relação. Entendendo. E aí eu não sei, Gabi, eu acho que é nesse momento que a gente está falando do limite, do entender o que eu estou pedindo demais ou o que eu estou dando demais. É a hora que a gente tem que olhar para o é isso que eu quero para a vida, eu mereço isso, o que eu estou proporcionando. E o mais importante, será que o outro está nesse padrão ou eu estou nesse padrão cobrando demais? Eu acho que é a parte mais importante para mim, assim. Muito. E o que eu penso também aí no todo, que é muito importante olhar para a saúde mental para quem Muito. está nesse tipo de relação. É. Porque às vezes a pessoa que já tem um apego mais ansioso, que está ali, é realmente muito assim, mais numa obsessão, digamos assim, o que que vai acontecer com ela? Ela pode ter uma tendência a ter muita ansiedade, ter muitas crises, né? Então é muito importante trabalhar toda essa regulação. Ó, estão perguntando assim, obsessão não é coisa de espírito? É também, né, Gabi? Mas o que é um Também. padrão obsessivo? É quando eu tô vidrada naquela pessoa, sufocando aquela pessoa. Então, assim, um exemplo prático. Eu acordo, já vou pro WhatsApp, ver se a pessoa tá online, aí eu já entro no Instagram, olha lá, essa pessoa, ela postou. Ai, meu Deus, ela tá com fulano. Ai, será que é isso? Será? Então, a gente... O que é se tornar obsessivo? É emanar, minha gente, aí não tem como, não é sobre credo, né? É sobre física quântica, É no neurociência. sentido assim, Gente, é mandar isso pro outro e deixar o outro ainda mais distante da gente, né, Gabi? exatamente, mas a pessoa vive em torno. É o centro da pessoa, é essa pessoa. Exatamente. Agora, o principal também que eu vejo é que o apego evitativo também tem uma questão que muitas vezes se racionaliza muito, né? A É, dificuldade que é o sentir. E é. caso a pessoa que esteja aqui, que tenha apego evitativo e sinta isso, é importante ela entender o quê? Que não é do dia para a noite que vai ter a mudança, tem que ser por camadas, como uma cebola. Ó, uma coisa importante, eu acho que é pra gente falar também, olha. Eu posso ter um padrão evitativo em todos os relacionamentos que eu tenho, não só no amoroso. E posso ter com a pessoa que eu estou um apego extremo, né? Não, sim, nada é regra. Pode. São vários, Cada, né? cada É caso, interessante isso. cada caso é um caso, mas tem toda uma questão aí que eu tô falando do quanto a pessoa tem esse desafio aí interno de se abrir, É, ela tem esse desafio de sentir. exata. Ó, saúde mental, ela que a gente estava falando aqui, ela é muito mais do que um transtorno. Porque a gente pensa em saúde mental,
A gente pensa, ai, crise de pânico, autismo, a gente pensa em transtornos, é o borderline, é a esquizofrenia. Não, saúde mental é o equilíbrio das nossas polaridades entre o agir e o sentir, né, Gabi? A gente tá até Exatamente. a gente já está estruturada nisso, né? Nosso trabalho também, a gente atende paciente assim, e a gente também tem um material, um curso sobre por quê. O que define a vida da gente? O agir e o sentir, É equilibrados, esse né? equilíbrio. E não é só isso, é a gente ter bem-estar. Quando eu falo de saúde mental, é você estar tão focado numa pessoa, ou a outra pessoa também que gosta da pessoa, mas também congela, ela não consegue fazer nada, ela tá ali congelada. Procurar ajuda, porque também não é fácil. O Não medo de é. se machucar, o medo de amar, o medo de ser feliz, se sentir insuficiente, porque é uma dor que eu É, acredito que muitos das pessoas que têm realmente o apego evitativo sente. exatamente. E eu acho uma coisa muito importante, assim, a gente tem que se tratar porque vai chegar a hora da gente ter aquela pessoa. Aquela Sim, pessoa que chega para curar a gente, aquele amor gostoso, né? Que é quentinho, que te entende. E que assim, ó, você não se torna, você não quer ficar um minuto longe dessa pessoa. Porém, ela é livre. Você ama a liberdade dela, você admira, você entende aonde ela te complementa. Mesmo que a pessoa não seja de falar muito, você gosta de dividir a sua vida com ela e ela te acolhe. Eu acho que o relacionamento saudável, ele é exatamente isso. Ele está equilibrado entre o sentir, o fazer e ele é acolhedor, né? Ele nos sim. acolhe, ele não nos repele, ele não nos silencia, ele não nos machuca. Embora o amor dói um pouquinho, vamos dizer assim, Mas né? vamos pensar o seguinte, né? Quando a gente pensa assim, uma pessoa que teve ou tem relação de apego evitativo ou se sente Sim. assim, ela consegue entender o espelhamento, como a gente, por exemplo, às vezes faz aí na sessão espelho para entender melhor o processo. O que que acontece? Ela também acaba tendo uma grande evolução. Então, também, às vezes, por mais que a gente possa achar que naquele momento aquilo é um grande desafio, quando a gente se transforma, a gente fala: nossa, olha isso, olha como, apesar de toda dor no começo, isso se tornou uma evolução. Eu me tornei uma pessoa mais saudável, mais forte. Então, isso é uma coisa que a gente vai trabalhar bastante aqui nos nossos canais, né? E no Psicologia de Vínculo, porque o amor, ele é para evolução, né? Todo relacionamento que passa pela vida da gente, aí ele vai deixar uma marca com um objetivo, evolução. Evolução como pessoa, evolução para com a outra pessoa. Nós também somos o amor da vida de alguém, ou fomos o amor da vida de alguém, e deixamos marcas também na vida dessas pessoas. Não tem como, né? Exatamente, exatamente. E o que a gente tem pensado muito, né? Que é importante para aprender. A gente está estruturando, por exemplo, a pessoa até saber qual que é o tipo de apego que eu tenho, né? Tem Exatamente. teste para isso. O tipo de trauma também. A gente faz uma sessão, né, Gabi? Onde pelas imagens a gente capta os traumas e a gente consegue organizar, ajudar organizadamente a pessoa a entender, olha, é nessa fase da minha vida e é esse trauma que eu tenho, por isso que eu não consigo romper nas relações, né? Sim. Então, quer dizer, a gente precisa olhar, olhar muito assim com o tempo por outro ângulo, porque Sim, aqui o que eu percebo também é o quanto às vezes a gente tem dualizado as coisas, né? sim. Dualizado, exatamente. E eu gosto sempre de olhar para mim, assim. Eu acho uma coisa que é importante quando eu vejo um padrão. Eu não consigo mudar o padrão do outro, principalmente no espelhamento, mas eu posso quebrar o meu padrão. Aqui, E entender que também não é sozinha é muito importante. Nós somos duas psis que temos psis, né, Gabi? exatamente, a gente precisa se cuidar, a gente precisa sempre tá
fazendo as nossas supervisões, porque é importante se cuidar. Exatamente. Mas o que a gente pode falar com tudo isso? Que é muito comum esse tipo de relacionamento gerar uma dependência emocional. É, E esse ciclo, muitas vezes, para ser quebrado, exige o quê? O fortalecimento da autoestima, do da amor autoimagem, próprio, da autoimagem, do poder pessoal. exatamente. Da organização também financeira, porque é uma coisa, né? Quando a gente não está bem no amor, por incrível que pareça, as nossas finanças também são tocadas, né, Gabi? A prosperidade. Totalmente, totalmente. Por quê? É aquilo, a gente tem que aprender a soltar. Exatamente. E, e também ter um pouquinho mais de empatia, porque não adianta ficar assim. Ah, ele sumiu, ah, ele não fala comigo, por que que ele é assim, por que que ele é assado? Porque vamos ser bem sinceros, conforme o tipo de relação que já tem, se for uma Uhum. relação aí de alma, como eu tô falando, tudo, chega um momento que a gente não vai para esse lado, a gente vai pensar assim, por que que isso está me incomodando? Exatamente. Por que que também eu não posso olhar e falar assim, puxa, também não é fácil para ele, eu não, se isso não está me fazendo bem, ok, eu não sou obrigada. Mas se de alguma maneira isso me faz bem, eu tenho que ter um olhar, eu tenho que ter uma empatia. Como eu falei, é uma pessoa que não faz assim porque ela quer. Exatamente. É isso que a gente está falando aqui, dessa coisa do eu, né? É, o olhar para com o outro, sempre olhar para a gente, porque é isso. Quais são os padrões? A gente quebra leis e princípios daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente tem como verdades para poder agradar o outro. Mas às vezes a gente não quebra os nossos próprios padrões de comportamento, que é algo muito importante. Existe um padrão de comportamento que nós precisamos também romper, e a gente vê, às vezes, uma autossuficiência no outro, e eu acho que é um ponto dos mais importantes aqui. Talvez essa autossuficiência está na gente, Sim. para que a gente busque uma ajuda, para que o outro se motive também a mudar, né? Exatamente. Mas uma coisa também que me veio aqui, que quando a gente fala de um coletivo, quantas vezes a gente escuta, olha, o homem não pode chorar. Exato. Não é que todo homem tem esse padrão, a gente sabe que tem homem, tem mulher, mas o que eu tô querendo dizer é o quanto muita gente segura o choro, acha que é fraqueza chorar. Exato. E, e aí a Isso é pessoa tão vai duro, né? endurecer. É porque a pessoa vai endurecendo e ela vai acabar somatizando. Eu acho que isso para o homem, assim, eu sempre falo isso, né, Gabi? Essa cobrança do homem de que ele não chora, de que não é viril chorar, de que pedir ajuda não é viril porque ele está sendo um fraco, é muito cruel, né? É como se a figura do homem tivesse que todo tempo validar essa fortaleza e da mulher, a dependência. Precisar demais daquele homem. Por quê? Porque ela aprendeu que a menina tem que, né, ser como o pai. Tá errado, né? Assim, é claro que a gente sabe que o evitativo, como eu falei, tem nos dois, mas eu tô querendo dizer, do lado feminino, vamos pensar assim, às vezes aquela criança que cresceu muito rápido, Sim, se tornou adulta muito rápido, fora do tempo e sim. endureceu. E que Agora, dor que é isso, né? A gente vê no muito, nosso dia a dia isso. Como é muito. difícil. E do lado do homem, é muito aquele homem que aprendeu que não pode chorar, que tem que ele que tem que sustentar tudo, ele tem que dar conta de tudo, ele tem que ser forte. Exato. Nós somos seres em construção, né? E assim, a gente está falando de espelho, e vem algo aqui também. Tudo que a gente odeia nos nossos pais, geralmente a gente repete. É a primeira repetição de padrão. A gente repete com quem? Nas relações, que é o que a gente está falando aqui. Então, esse apego, ele já vem de uma raiz, né? Não, e uma coisa também
eu gosto muito de falar que quando você, principalmente numa conexão de alma, manda mensagem para alguém, caso tenha comunicação, a pessoa não está vendo só o que você escreve, ela vai pela sua vibração. Então Ah, começa a sim. ter aquela comunicação toda torta, porque não adianta você falar que está bem, porque você sabe que a outra pessoa sabe que você não está, e vice-versa. Então aí é que tá. Eu acho que para um caminho para a gente cada vez mais estar mais conosco é a gente estar na nossa essência. A Exatamente, gente né? respeitar o espaço do outro. Eu acho que isso também é importante. Exatamente, né? Isso que você falou do relacionamento de conexão, a gente vai pegar um dia para falar sobre isso. Porque ele é muito importante. E a Mas é gente tem muita gente que tem um relacionamento de conexão e não se atentou a isso ainda. porque é a vibração, aí não adianta. Pode ter um. Às vezes, dependendo de como está a vibração, vai gerar um ruído enorme. É. Sabe esse termo gostosa? Uma pessoa gostosa. Uma pessoa gostosa não é só uma pessoa torneada, né? Não é só uma pessoa aparentemente desejável, mas uma pessoa gostosa é aquela que tem uma energia gostosa. Ela torna gostoso, engraçado, Eu tenho uma feliz, amiga né? que fala que ela tem a energia gracinha. É isso aí. É isso aí. Isso é energia gracinha de gostosa, né? Tem pessoas que são refrescantes, né? Isso Que a gente chega mesmo. perto e a gente não quer ir embora mais, né? E entender que nesse apego evitativo pode acontecer alguns momentos que a pessoa vai precisar ficar quieta alguns dias. E não tem Exatamente. como forçar. É assim, não é que eu estou falando que a outra pessoa tem que esperar, que a outra pessoa tem que estar assim, mas eu quis dizer que se ela escolheu estar nessa relação nesse momento e ela viu que para ela está sendo bom de alguma maneira, o que ela precisa fazer? Ela vai ter que respeitar esse espaço. Não adianta. Eu acho que uma coisa que é muito importante, a gente está na primeira quinzena do mês do novo ano, né? Então, assim, o que acontece? Mês passado foi aquela loucura. Eu estava hoje no Uber e conversando com o rapaz do Uber e ele falou: moça, até ontem foi Natal e agora a gente já está indo para segunda quinzena do mês de janeiro. Então, assim, o tempo, ó, quando a gente percebe, né? E isso daí, eu acho que esse ano que está começando, quer falar um pouco do ano um, Gabi, que está começando? É um Não, convite da gente se transformar, você não acha? não, sim, agora o que está acontecendo? A gente ainda está encerrando alguns ciclos que são necessários, alguns padrões kármicos, para já começar ir para o ano um. Mas Sim, o que eu tenho percebido? Que hoje eu fiz um post assim. A gente está falando o quanto o tempo está acelerado. tá muito. E que isso está gerando alguns sintomas nas pessoas. Eu não falo isso em terrorismo, mas está gerando. E o que a gente precisa fazer para tudo isso? É A tempo gente de se precisa cuidar. cultivar a gratidão, tentar ter contato com a natureza, ter boas práticas, se cuidar, fazer terapia se for necessário. Enfim, a gente está no momento que estão chegando novas energias. O nosso foco aqui é psicológico, mas é importante falar que está tendo mudanças, porque o Exatamente. tempo está passando rápido demais. Muito rápido. E assim, ó, o tempo, a natureza, o todo nos convida todo o tempo. Quando você chega no seu limite, é a hora de você pegar, olhar para sua história e falar: é por aqui. Eu preciso recomeçar, né? É o que você Oi? falou assim, ó, o nosso foco é psicológico, por quê? Para a gente segurar o energético, o psicológico tem que estar bem e o físico tem que estar bem para segurar o energético, o mental e o emocional. Então, assim, a gente faz um trabalho Exatamente. de Yang, né, Gabi? Onde a gente ajuda as pessoas a equilibrar as polaridades, ação e sentir em todas as áreas da vida. Por quê? Porque, gente, o ano só começou. Tem muita água para rolar ainda. Exatamente. E falando até da live, qual que é o propósito? É desmistificar um pouco de uma maneira assim,
mais varandinha mesmo, como a gente faz, um momento mais tranquilo, relaxado, sem tantos termos técnicos, mas para tirar um pouco essa rivalidade que a gente percebe que tem existido. Porque Sim. homem e mulher não tem essa coisa de, sabe, estar rivalizando e dualizando. Então, é importante a gente levar isso, e não só homem e mulher. Pode ser Exato, mulher e mulher, homem e homem, mas eu digo padrão. É a exato. rivalização de você assim, peraí, eu tenho que amar as pessoas como elas são e respeitar elas. Eu não, como eu falei, e eu sempre falo, ter uma conexão é uma coisa, se relacionar é outra. A gente Exatamente. não precisa, naquele momento, relacionar se não for necessário, mas o que eu estou tentando falar é assim, a gente parar um pouco, muitas Sim, pessoas que eu escuto, a julgar tanto. Tentar exato. olhar um pouco mais, né? Sim, todo excesso, né, ele esconde uma falta. Então, eu acho que a principal mensagem desse todo, né, a gente está falando do evitativo e eu quero trazer para nós nesse contexto geral mesmo, né? Se eu tenho um excesso de evitativo, é porque me falta algo, né? É porque eu fui machucado e preciso rever áreas da minha vida. Não é só sobre o outro. O padrão que você está vivendo pode estar levando você a estar exatamente nesse ponto de tanto descontentamento da sua história. E às vezes olhando para o outro e falando, quando vai chegar a minha vez? A coisa mais importante é, nós realmente não nascemos para ficar só, né? Nós já nascemos de alguém para entender que a vida é ter pessoas que a gente importantes para amar, importantes para se relacionar, mas não superficialmente, né? Não com medo, mas com entrega, com amor. E essa é o principal objetivo aqui do Terapia um Café, do Psicologia de Vínculos, do como que é amor. Eu Despertar guardo do o amor. amor, Despertar do amor. despertar do amor. Esse despertar do amor, gente, é muito mais do que um amor romântico. É o amor próprio. Se você entrar lá no canal da Gabi, você vai ver. Fala de amor próprio, fala de autoestima, de autoimagem, de acolhimento ao próximo, de relacionamentos de alma, de conexões no relacionamento, na mente, na alma e no espírito. Fala de sexualidade aqui também, o Terapia o Café. No Psicologia de Vínculo é um pouco dos dois que a gente vem colocado para vocês. Então, o objetivo é que a gente consiga evitar, sim, no decorrer do nosso ano, tudo aquilo que a gente não precisa viver de ruim, quebrando os nossos padrões, né? Mas viver também e conquistar esse lugar de paz, de fala, de alegria, que a gente tem o direito de viver também, não é, Gabi? Exatamente, nós temos aí, e o principal que eu vejo também, o quanto é o momento para a gente também aprender a ser um observador. O que é ser um É, observador? É quando você olha de fora algo sim, e antes de você, mesmo que é seu, mas você olha antes de reagir, porque quantas vezes a gente também vai reagindo no impulso, não vai pensando, não que isso é errado ou certo, mas é que cada vez que a gente vai aprendendo a ter mais calma, centrando em nós, mais as relações também vão se tornando mais seguras, mais as relações vão se tornando mais saudáveis. exatamente. Eu penso que ter um amor é uma loteria, mas E ser o grande amor da sua vida para oferecer esse amor saudável para alguém, isso realmente não tem preço. mas É você aí, saber ah, quem é, né? Pode falar, pode mas falar. vem uma importância muito grande, a conexão com o eu sou. Porque Exatamente. muita gente, às vezes, em vez de estar conectado aí à fonte, ao divino, está colocando, às vezes, alguém nesse lugar. Aí, Exatamente. como que eu vou ter espaço para amar? Eu preciso deixar tudo no lugar certo, porque
Porque o nosso divino sempre está conosco, nós nunca estamos sozinhos. A gente precisa soltar e confiar no universo, mas tem a nossa parte. Também Tem não a acho que nossa. vai cair do céu. Não vai. Você acha que tá Nada cai do fácil? céu. Você acha que tá fácil aqui, que eu preciso emagrecer, tô aqui sem comer nada? Não vai cair do céu. Não adianta só eu orar e falar, olha, universo, conspira aí para emagrecer, tá? Não, eu vou ter que fazer minha parte, eu vou ter que Gabi, me a gente está no resultar. desafio. Vamos contar para eles. A gente está no desafio de ficar mais sequinha, de É. mudar a aparência física. Por quê? Porque a gente maratona. Vocês não têm ideia como é o nosso trabalho. A loucura que é. E o que a gente percebeu? Precisa de bem-estar. Estando mais sequinha, a gente vai acordar mais motivada, a gente vai conseguir. Então, estamos aqui, à base de mato. Mas Uma, feliz, né, Gabi? mais uma semana já foram 2 quilos eliminados, e é o começo. E E não a é por uma sensação questão disso de. não é maravilhosa? Porque é um merecimento. Você fez sua parte e agora tá vendo o Eu resultado. acho que assim, a vitalidade aumenta, a vida melhora. Por quê? Porque a gente tem que entender isso, que nós somos um todo. E a questão da saúde física, da alimentação e de tudo influencia na nossa vida. Porque eu É estava isso cheia aí. de dores físicas e só deu melhorar minha alimentação, eu não estou usando remédio. Tudo bem, eu tenho suplementos que são necessários, de Sim, vitamina, que a sim. maioria do pessoal mesmo toma, mas eu não estou mais naquela coisa. Por quê? Porque o corpo desinflamou. Mas o que eu quis dizer com tudo isso não é o peso, é a gente sempre entender que tem a nossa parte, porque às vezes as Exato. pessoas, uma coisa que a Aline fala, ela sempre fala para mim, sempre não, mas fala, as pessoas querem algo, mas não querem fazer o trabalho sujo, né? As pessoas querem Exatamente. respostas prontas. E às vezes é difícil a gente dar essa resposta pronta, porque cada história é uma história. Exatamente isso. Não existe. É isso, não existe bula. A gente pode ter Seria três maravilhoso pacientes a com. gente fazer. A gente consegue entender que no evitativo tem uma tendência de jeito de ser que não muda muito, porque é uma tendência, um padrão de ser. Agora, como Exatamente. originou ou não, não tem como saber sem investigar, sem conversar, sem entender. E também não adianta. Uma sessão pode ajudar a clarificar? Claro que vai. Mas se são muitas camadas a aprofundar, a pessoa vai ter que ter mais Tem que paciência cuidar. e levar um tempo, porque a coisa vai sendo. Na nossa sessão espelho, o que, que a gente faz? A pessoa vem e ela tem uma consulta com nós duas. Né? Eu tenho uma mente mais racional, a Gabi uma mente mais emotiva, porém no equilíbrio, tanto eu quanto ela. E aí o que acontece? A gente grava essa sessão para que a pessoa receba. O que, que a pessoa vai receber de volta? Nosso relatório de avaliação naquilo que ela vai trazendo para gente. Ela vai ter oportunidade de se ver, né, Gabi? Porque a gente manda a gravação da Exatamente. primeira sessão para ela. E o que, que a gente faz? A gente consegue identificar nesse espelhamento das relações ou em qualquer outro espelhamento da vida, a gente traz esse relatório para que a pessoa possa, né, poder agir. Só que o que acontece? Não pode parar ali. Tem que colocar em prática. A gente E coloca como nós exercício. vamos fazer isso? Bora para terapia, né? E uma coisa importante, a gente tem criado com todas as pessoas que a gente está atendendo um grupo com espaço seguro, sem nenhum custo adicional. Porque Exatamente. é um jeito da pessoa estar ali. Se ela, de repente, em algum momento precisar de algo, a gente vai responder quando possível, porque também a gente tem a nossa correria aí do dia a dia, E... mas ela não está sozinha. Ou se você não consegue também, a gente tem o Varandinha, que é um espaço muito gostoso de terapia semanal, onde são pequenos grupos, nós não fazemos com grupos grandes. Então, acabou essa equipe aqui, deu o número, a gente vai ter que abrir uma outra turminha, porque qual que é o objetivo desse lugar? Ser esse lugar seguro de fala, de acolhimento, de quebra de padrão, de abraço. Às vezes você não tem a disponibilidade para estar todas as semanas numa terapia, mas no Varandinha a gente consegue desenvolver um trabalho, ainda que com um grupo, onde você
também consegue essa quebra de padrão, né, Gabi? Exatamente, ressignificações, integrações, muitas. E um aprendendo com a experiência do outro, né? Porque é interessante isso, a gente vai mudando a perspectiva, né? Exatamente isso. É isso, minha gente. Já você Calma, alguém passou está 1 hora, perguntando se Gabriela. pode entrar. O que que ela Pode, falou? ó. A Aline falou que ela ama o Varandinha. A Não, gente ama você no Varandinha, Aline. mas o Francisco está perguntando, posso entrar? Pode Aí, entrar. aí depois eu acho que ele é seu seguidor, aí você passa para ele o link, se ele tiver Tá bom, interesse e tudo Francisco. mais. Aqui no Terapia o Café tem link, no Psicologia de Vínculos tem link, na página da Gabi também tem link. Todas as nossas páginas que nós citamos aqui tem link. Quando acabar a nossa live, por agora, a gente vai deixar os arrobas das nossas páginas, que aí ficam mais fácil de vocês localizarem. As nossas bios têm link, gente. Essas links são para terapias em grupo, para terapias pessoais, para sessão diagnóstica, que é muito legal também. Eu não sei o que está acontecendo na minha vida, preciso de ajuda. A diagnóstica tá lá. A Aline falou que no Rio chove muito e ela chegou. Obrigada por ter vindo, mesmo com a chuva, né, Gabi? Ter Muito. vindo passar esse tempo aqui com a gente. Gente, Francisco, vai ser bem-vindo, pode vir. Todo aqui mundo vai também ser muito bem-vindo. aqui choveu tanto e começou a dar uns raios. Eu falei, gente, será que vai acabar a luz? Mas não, deu tudo certo. Não, deu tudo certo. Acho que hoje foi mais um dia que a gente pôde compartilhar aqui com vocês. A gente começou com um apego evitativo, mas a gente vai trazer muitas temáticas. Então, se vocês tiverem também vontade de saber algum tema, manda inbox para mim, para a Gabi. A gente vai conversar. O nosso principal Exatamente. objetivo é trazer o que vocês precisam, não porque às vezes o que a gente pensa que é bom não é, né, Gabi? Mas é o que eles Exatamente. precisam. Esse é o nosso objetivo aqui. Exatamente. E também um espaço também para o pessoal tirar dúvidas, conversar, interagir. Isso. É isso, gente. Só tem um monte de gente mandando beijo aqui, um monte de beijo pro amor, um monte de beijo. Ó, narcisismo, vamos falar de narcisismo. Não, Que bom que a Jus gostou do tema, bem-vinda. Mandei pedido, ótimo, Francisco, a gente vai responder. Também a gente tem uma página de sexualidade, que é o Arte de Prazer. Pode entrar lá, nós vamos começar a trabalhar essa energia aí também, né, Gabi? Da exatamente. sexualidade nos relacionamentos, muito bom. Gente, um monte de beijo para vocês. E a gente tem Tá grupo bom? no WhatsApp também, mas aí não tem nenhum tratamento, não tem ligação, mas tem um Grupo grupo também. gratuito, né, Gá? Que tá rolando solto. Tem hora que eu olho que tem 400 mensagens. É verdade. Não dá, né? Mas também. Mas é bom, porque isso, às vezes gente. o pessoal tá trocando ideia também, né? Isso, muito bom estar com vocês. Obrigada por estarem aqui Obrigada. conosco. Ó, estão me perguntando se vai ficar gravada. Vai ficar gravada. E a Tá Lutz bom? também mandou beijos. Monte de beijo, Lu. Monte. Tá bom, minha gente? Um monte de beijo. Descansem. Conseguimos. Olha que legal. É de Moçambique, o Francisco. Que bom. Que bom, né? Saber que é isso, gente. É uma semente. Mas que está sendo lançada e que alcance muitos corações, né, Gabi? É isso aí. Com muita cura. É isso aí, gente. Gabi, obrigada. Obrigada, Mar. E E obrigada a todos. Tá Até bom. já, gente. Até Beijo. mais. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.